Fala galera, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso, continuando a falar sobre competência do juizado, só que agora a gente vai falar sobre a competência territorial. A gente falou primeiro sobre a competência material, quais são as matérias que entram no juizado. Agora vamos falar sobre a competência territorial, ou seja, há uma causa de competência do juizado federal. Mas em qual comarca, em qual juízo eu devo ajuizar essa ação? É isso que a gente vai ver aqui nessa aula sobre competência territorial. Aí, a gente vai dividir a competência dependendo de contra quem que a ação está sendo ajuizada. Se for contra a União, a competência vai ser de uma forma. Se for contra a autarquia ou empresa pública federal, a competência vai ser definida de outra forma. Primeiro, competência contra a União. Está ali no artigo 109, parágrafo 2º da Constituição. Se o processo é ajuizado contra a União Federal, o autor tem 3 opções que ele pode escolher. Ele pode ajuizar no seu próprio domicílio, tá? Domicílio do autor. Então, né, o autor tem ali um benefício, né? Porque ele não precisa ir até o Distrito Federal, né? Por exemplo, para ajuizar uma ação contra a União. Ele pode ajuizar no próprio domicílio dele. Ele pode ir ajuizar no local do fato, ainda que o fato, por exemplo, aconteceu num domicílio que não é o dele, mas ele pode ajuizar onde aconteceu o fato, ou ele pode ajuizar no Distrito Federal, que é o domicílio da União. Se ele pode fazer essa opção, se for do interesse do autor, ele pode ir até o Distrito Federal ajuizar essa ação. Isso são as causas contra a União. E as causas contra a autarquia e empresa pública federal, que está ali no artigo 4º da Lei 9.099. Como eu disse, a Lei 9.099 se aplica subsidiariamente aqui à Lei 10.259. Em caso de contra a autarquia e empresa pública, a lei prevê o seguinte, também 3 hipóteses que o autor pode optar. Primeira hipótese, a regra geral, domicílio do réu. Onde a autarquia ou a empresa pública for sediada, o autor pode ajuizar a ação contra ela no domicílio dela. Segunda hipótese, local de cumprimento da obrigação. Onde a obrigação tem que ser cumprida, o autor pode ajuizar a ação ali naquele local. E a terceira hipótese, domicílio do autor ou local do fato em ações de reparação de dano. Então você vê que aqui o domicílio do autor pode ser usado, mas só em ações de reparação de dano. É uma hipótese mais restrita contra autarquias e empresas públicas. Se for contra a União, aí o domicílio do autor sempre pode ser usado. Beleza, pessoal? E aqui, vou falar sobre a incompetência territorial. O que acontece se o autor ajuiza a ação numa comarca incompetente, num juízo incompetente para decidir aquela causa? O que acontece, pessoal, é a extinção do processo sem resolução do mérito. É considerado um caso de competência absoluta, uma exceção à regra geral de que competência territorial em regra é relativa. Aqui é considerado como se fosse uma competência absoluta e não observando essa competência territorial, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Então não vai acontecer do juízo remeter para outro juízo que seja competente. Não, ele vai extinguir sem resolução do mérito que não impede que a ação seja reproposta depois no juizado competente. É o que está escrito ali no artigo 51, inciso 3º da Lei 9.099 de 95. Beleza, pessoal? Na próxima aula, a gente continua a falar do Juizado Federal. Até lá. Tchau, tchau.